Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, eu estou bem. Mais um dia, mais um zazen, mais uma oportunidade de prática. Então, movimento um pouco o corpo. E vamos apreciar mais um capítulo do Sempre Zen, da Charlotte Joubert. Hoje ela vai falar enxergando além da sobreestrutura. Esse capítulo tem perguntas e respostas. Vamos imaginar que falamos de nossa vida como se fosse uma casa. Vivemos nela e a vida vai em frente. Temos dias de tempestade, dias de bom tempo, às vezes a casa precisa de uma pintura. Todo o drama que acontece dentro dela, envolvendo os que nela moram, simplesmente se desenrolam. Podemos estar bem de saúde ou doentes, podemos estar felizes ou infelizes. É assim para a maioria. Vamos apenas vivendo a vida. Vivemos numa casa ou num apartamento e as coisas acontecem tal como acontecem. Mas aqui é onde a prática se torna importante. Temos esta casa e é com ela, e é como se ela estivesse dentro de uma outra casa. É como se pegássemos um morango e o mergulhássemos no chocolate. Temos um morango com cobertura de chocolate. Temos uma casa muito linda e em cima e à volta dela, outra casa encobrindo a casa básica dentro da qual moramos. Nossa vida, porém, essa casa, tal qual vivemos, está muito bem. Não costumamos pensar assim, mas não há nada de errado com nossa vida, assim como está.
Entretanto, erguemos outra casa bem em cima desta que temos. Se não olharmos com cuidado para o que acrescentamos, camada extra pode ficar muito grossa e escura. E a casa em que moramos parecerá escura e confinada, porque a recobrimos com algo pesado. Essa cobertura pode parecer impenetrável, assustadora, depressiva. O maior erro que cometemos em nossa vida e em nossa prática é pensar que a casa em que moramos, que é nossa vida do jeito que ela é, com todos os seus problemas, suas reveses, tem algo de intrinsecamente errado. Por pensarmos assim, ficamos ocupados a maior parte dos anos de nossa vida elaborando a estrutura extra. A prática Zen é, antes de mais nada, ver o que fizemos e depois o que é essa sobreestrutura, como ela funciona, do que é composta, o que temos ou não a fazer com ela. Em geral pensamos, é desagradável, preciso me desfazer disso. Quanto a mim, não penso que seja esse o caminho. Essencialmente, essa estrutura extra que recobre nossa vida não tem realidade. Apareceu ali porque utilizamos nossa mente de modo errôneo. Não é uma questão de nos livrarmos dela porque não tem realidade, mas é uma questão de enxergar sua natureza. Ao observarmos sua natureza, em vez de ser tão grossa e escura, a cobertura fica mais transparente e enxergamos através dela. A iluminação, o trazer mais luz para dentro, é o que acontece na prática. Na realidade, não estamos nos livrando de uma estrutura, estamos enxergando através dela, como sonho que é. E quando nos damos conta de sua verdadeira natureza, sua função em nossa vida se enfraquece por inteiro e, ao mesmo tempo, conseguimos ver com mais exatidão o que está acontecendo em nossa vida diária. É como se dessemos a volta no círculo completo. Nossa vida está sempre certa, não há nada errado com ela. Mesmo que tenhamos problemas horríveis é apenas nessa vida. Todavia, na medida em que nos recusamos a aceitar a vida como ela está, por causa de nossa predileção por coisas agradáveis, escolhemos e selecionamos elementos da vida. Em outras palavras, não temos intenção alguma de nos acomodar com a vida que temos, quando ela não nos convém. Todos que estão aqui sentados têm um conjunto particular de eventos que apenas não deseja que seja sua vida. Não é nada disso, não pode acontecer assim. Por exemplo, quando eu era adolescente, se eu não tivesse programa no sábado à noite, não considerava isso justo de modo algum. Eu fazia uma pilha monumental de problemas em cima do diminuto fato de não ter nada o que fazer. Tem algo errado, preciso mudar meu cabelo, vou comprar uma cor diferente de esmalte, preciso. Esse é um exemplo tolo, sem dúvida, porém, mesmo diante dos piores traumas de nossa vida, fazemos a mesma coisa. Diante de nossa pouca disposição para deixar que a vida seja apenas o que ela é, sempre acrescentamos algo. Não há ninguém aqui que não haja assim, ninguém. Enquanto vivermos, provavelmente existirá sempre pelo menos uma fina camada de cobertura envolvendo a estrutura essencial de nossa vida. Quanto é a questão? A prática Zen não diz respeito a um lugar especial ou uma paz especial.
mas apenas a estar com a nossa vida, seja ela qual for. É uma das coisas mais difíceis para as pessoas conseguirem. Perceber que as próprias dificuldades deste momento sejam a perfeição. Mas como são a perfeição? Vou praticar e me livrar delas. Não. Não temos de nos livrar delas. Devemos antes enxergar sua natureza. A estrutura fica mais tênue. Ou, assim parece, mais tênue. Fica mais leve e, às vezes, podemos fazer um furo que a atravesse. Ocasionalmente. Por isso, uma das coisas que desejo que vocês façam é identificar, cada qual para si, o que está vendo agora na vida que estão levando e não estão gostando muito que seja desse jeito. Pode ser as dificuldades com o parceiro, o desemprego, as decepções com respeito a metas não alcançadas. Mesmo se o que estiver acontecendo for amedrontador e opressivo, tudo bem. É muito difícil chegar nesse estágio. É preciso uma prática muito forte para conseguir uma incisão que seja na superfície de nossa maneira habitual de ver a vida. É difícil chegar a ver que não temos de nos livrar das calamidades. Calamidades, tudo bem. Vocês não têm que gostar, mas está certo que elas estejam aqui agora. O primeiro passo da prática é darmos-nos conta de que erguemos essa sobreestrutura. Assim, ao praticarmos o zazen, em particular ao rotularmos os pensamentos, começamos a reconhecer que na prática nunca estamos vivendo pura e simplesmente nossa vida, tal e qual ela é. Nossas vidas estão perdidas em meio a pensamentos autocentrados, imersas na sobreestrutura. Presumo que estejamos querendo enxergar através dela. Há quem não queira, está bem mesmo assim. Nem todos deveriam fazer uma prática como a do Zen. É algo exigente, desilude. Pode parecer proibitiva quando somos novatos. Esse é apenas um de seus lados. O outro é que a vida se torna 1000 vezes mais satisfatória à medida que praticamos. Os dois lados andam juntos. Portanto, o processo da prática, antes de mais nada, é ter uma conscientização, talvez difusa a princípio do que construímos. O segundo passo é praticar. A libertação está em ver através dessa sobreestrutura irreal que construímos. Sem ela, a vida apenas transcorre sem obstáculos. Isso faz sentido? Parece loucura, não é? Percebamos que nossos ideais são a sobreestrutura. Quando estamos apegados ao modo como pensamos que deveríamos ser, ou que todo mundo deveria ser, podemos ter uma apreciação apenas reduzida da vida tal como é. A prática precisa desestruturar os falsos ideais. Desse modo, estamos afirmando um fato que para a maioria das pessoas é inaceitável. Neste exato momento, considere sua prática e veja se você quer fazê-la. Depois de termos ficado sentados um certo tempo, o que vem é o seguinte: não quero fazer isso, não quero fazer isso de jeito nenhum. Entretanto, isso também faz parte da prática. O processo de olhar para essa estrutura irreal que construímos é sutil e exigente. O segredo dessa dificuldade está em que gostamos dela muito mais que da vida real.
Sabe-se de pessoas que preferiram o suicídio a demolir suas estruturas. Preferem efetivamente abrir mão de sua existência física a ter de abandonar seu apego aos sonhos. Isso não é absolutamente incomum, mas quer nos suicidemos, quer não, se nosso apego aos sonhos permanece inquestionado e intacto, estamos nos matando, no sentido não físico, porque nossa verdadeira vida está se escoando sem que quase nos demos conta disso. Vamos sendo mortos pelos ideais impregnados em nossos pensamentos a respeito de quem deveríamos ser e do modo como todos os outros deveriam ser. É um desastre. A razão pela qual não encaramos isso como um desastre é porque o sonho pode ser muito reconfortante e muito sedutor. Costumamos achar que desastre é o naufrágio de um Titanic. Contudo, quando nos perdemos em ideais e fantasias, agradáveis como só elas sabem ser, isso é um desastre. Morremos. Outra coisa, minha filha e eu conversávamos a respeito de um homem que estava tomando atitudes repreensíveis. Eu falei entre dentes. Ele deveria ter mais consciência do que está fazendo. Minha filha riu e disse: Mãe, se ele é inconsciente, a natureza de ser inconsciente é o quê? Só ser inconsciente. Claro que ela estava com a razão. Ser inconsciente significa que você não vê o que está fazendo. Portanto, um dos problemas da prática é que, em certo grau, somos todos inconscientes e não estamos assim tão inclinados a ficar conscientes. Como resolver essa questão? Parte de meu trabalho é esse. A maior parte é de vocês. Lembro-me de um aluno adiantado, há anos atrás, que tinha acabado de apresentar uma linda palestra sobre o dar e a compaixão. No dia seguinte, observei-o durante a chamada para fazer a fila para ver o mestre. Esse homem praticamente acotovelou meio mundo para conseguir ficar na frente, inconsciente de seu egoísmo. Enquanto não enxergarmos o que estamos fazendo, continuaremos a fazê-lo. Portanto, em nossa prática, uma das tarefas é manter nossa capacidade de ver em constante foco de aperfeiçoamento, o que é muito ardiloso, já que não temos mesmo o menor interesse em ver as coisas com clareza. Para alguns, disciplina tem uma conotação de forçar a fazer alguma coisa, mas ela é apenas convocar toda a luz de que formos capazes, para que incida sobre nossa prática, para que possamos ver um pouquinho mais. Pode ser formal, como no Zendô, ou informal, como em nossa vida diária. Os alunos disciplinados são aqueles que, em suas atividades cotidianas, estão constantemente tentando encontrar meios para despertar. A questão é sempre a mesma. Neste momento, o que vemos e o que não vemos. Se estivermos praticando bem, um dia veremos algo que nunca tínhamos visto antes. Então, podemos trabalhar com isso. A prática está em manter uma pressão sutil, em ação da manhã até a noite. Agindo assim, a sobreestrutura começará a ficar mais leve e conseguiríamos ver com mais clareza nossa vida tal como é.
Aqui estou falando sobre o curso geral da prática. E essas palestras podem enfatizar demais uma coisa e deixar de lado outras, o que é inevitável. As perguntas podem ajudar a esclarecer os pontos levantados. E aí começam as perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas. Sim, existem dois eus aqui. E ficamos confusos quando você faz as palestras desse jeito. O meu primeiro tem muitos ideais. E a Joko, certo, é justo isso o que queremos demolir. E ele segue. Você está dizendo que eu não deveria dedicar-me ao trabalho institucional? Claro que não. E ele segue, mas esse é um ideal. E a Joko, não, não. Ele não é um ideal. Você faz. Porém, reconheça os pensamentos idealistas que você acrescenta ao que faz. Se alguém está morrendo de fome na recepção da instituição, com certeza não questionaremos o que fazer. Vamos em busca de comida para lhe dar. Entretanto, em seguida, pode ser que pensemos que somos boas pessoas por termos agido assim. É isso que acrescentamos. Aí está a sobreestrutura. Existe a ação em si, depois a sobreestrutura. Sem dúvida alguma, faça. O meio mais eficaz de desgastar a sobreestrutura é manter em andamento todas as coisas insensatas que fazemos sempre, mas executando-as com tanta percepção consciente quanto possível. Então, enxergamos mais. Eu vou parar aqui, porque eu acho que já foi muito boa essa resposta, né? Quando a gente se pergunta, então eu não tenho que planejar, eu não tenho que me programar, eu não tenho que, né, fazer um trabalho institucional, burocrático. Ela disse, não, não é isso, né? Isso não é, isso você tem que fazer. A questão é o que a gente acrescenta a tudo isso, né? E esse exemplo que ela dá de se chega alguém com fome, você dá comida. Se chega alguém com frio, você oferece um agasalho. Aí você não fica, ai, será que eu devia? Será que vai combinar? Será que é apropriado? Será que... Tem coisas que a gente tem que só fazer, né? Desgastar essa sobreestrutura, né? Essa coisa que a gente cola sobre a nossa cabeça. A casa dentro da casa, né? O exemplo que ela dá no início. Alguém quer falar alguma coisa? Ela responde bastante perguntas esse capítulo. Ninguém quer falar nada? A gente começou a mandar o convite, né, pelo grupo do Zazen Online. Eu acho que vai dar certo, porque aí a gente consegue deixar o grupo da Sangha para as questões mesmo da prática, ou compartilhamentos, né, que a gente sinta necessidade. Os convites, eles são muito longos, eles jogam as mensagens também para trás, né, no WhatsApp, então acho que vai ser interessante. Quem só quer fazer zazen, não quer participar de toda a conversa que surge na Sangha, só entra no grupo do convite, vai receber o convite, vai sentar, vai ouvir, vai ficar quando puder e segue, né? E quem quiser continuar no grupo da Sangha também
para continuar compartilhando e vendo que a Sangha troca de conversas e de mensagens, se mantém no grupo da Sangha. E a ideia é que a partir da semana que vem, em uma semana, a gente aos poucos vai deixando de enviar o convite no grupo da Sangha. Vai ser só no grupo do Zazen Online. Então, para sentar em Zazen, vai ser no Zazen Online. Se a pessoa quer continuar participando das atividades da Sangha, ela continua no grupo da Sangha. Mas aí vai parar de receber o convite pelo grupo da Sangha. Tá bom? Vamos experimentar assim. Se por acaso alguém se perder no caminho, manda uma mensagem. Ah, não vai vir o convite, porque às vezes a pessoa não está sabendo, né? E vai ter sempre alguém recebendo a mensagem no grupo da Sangha e encaminha para você ou para a pessoa que eventualmente chegar meio perdida, vai receber o convite também e vai ser orientada a entrar no grupo do Zazen Online. Tá bom? Lembrando... Rai? Não, pode terminar de dar os avisos. Não, é que eu fiquei com vontade de perguntar, comentar uma coisa. Pode comentar. É que parece difícil só fazer as coisas, né? Eu acho que só fazer as coisas também é um aprendizado. A gente não está acostumado a isso na vida, né? Se a gente não constrói essa estrutura extra, esse sistema de valores, de intenções, de projetos com vínculo emocional forte, fica difícil executar qualquer coisa. Fica difícil se motivar se a gente não aprende, se a gente não exercita, não aprende esse fazer por fazer. O nosso natural é depender muito de uma estrutura, de uma historinha para conseguir sair da cama e realizar qualquer coisa, né? É isso aí. Por isso que os sextins são uma joia para treinar, porque por isso que durante um retiro a gente não dá muito tempo para a pessoa de manhã. Por isso que o tempo é tão, se acorda em cima, o despertar dá muito pouco tempo para você levantar, arrumar a cama, se vestir, ir no banheiro, escovar o dente, lavar o rosto, fazer xixi, tá pronto, sentado em zazen. Normalmente é um tempo justo para não dar tempo de colar essa sobreestrutura, esse extra, né? Se você dispersa um minuto, você perde tempo, você tropeça, é incrível. E aí, às vezes, você está compartilhando o quarto que tem um banheiro e um minuto você pensa assim, acho que eu não vou deixar aquele ir primeiro. E aquele não vai, e aí quando você resolve ir, ele entrou, e aí você fica parado ali. Tanto que a coisa mais incrível no sextim é você treinar não parar. Você vai servir, você não para. Você lembra quando para servir, você tem que observar para onde você começa a servir, se a sala está ocupada e tem alguém servindo ali. Se você precisou parar, tem algum lugar que você se perdeu no meandro desse extra. Ou eu hesitei, eu fiquei em dúvida se eu devia, eu comecei a me sentir, será que eu estou carregando bem? Será que estão me vendo? É um pensamento que te fisgou, e aí pode ter certeza, ou você para, ou você atrapalha a vida. Você atrapalha o fluir da vida, porque você congelou. Os motivos N, né? Rai. Parecem dois trabalhos paralelos, né? O de desgastar essa estrutura e de aprender a ter uma certa confiança de que a gente é capaz de fazer alguma coisa sem colar nada extra, né? Sem precisar, né? Estar apoiado em alguma coisa, sem precisar estar se justificando, né? Por isso que o Zazen pede coluna desencostada em todas as suas formas. Sentado no zafu, no banquinho, na cadeira, a gente não encosta.
E tem esse sentido de eu me sustento na minha condição, né? Eu não dependo e não jogo minha realização, minha culpa, minha frustração e nessa sobreestrutura, e isso tudo que a gente cola até para dar espaço para, às vezes, para justificar, né? Faltas, erros, né? E é muito legal, é um baita desafio, não é fácil. A gente não tem jeito. Esse presente efêmero, esse estar presente, ele não tem uma regra de sucesso, é fazendo e experimentando, né? Fazendo e experimentando. Acho que por isso que eu me emocionei uns dias atrás, quando a Joko fala de só ver a flor sem colar algo extra. Eu nem me lembro como ela falou, mas o sentido era de só apreciar a flor. É essa capacidade de estar presente, simplesmente, né? E me veio uma coisa, uma emoção de me dar conta de como a gente não aproveita a vida nesse ponto em que ela é o belo, né? Nesse ponto em que ela é a realização, que ela é esse estado desperto, né? Como a gente abre mão disso, né? Como a gente precisa da prática para não abrir mão disso tanto tempo, né? Num dia, numa vida, né? Enfim, é bonito, não é fácil. Obrigada, André, muito obrigada. Então é isso, só lembrando vocês do nosso Mugon Sesshin no dia 18 de julho. Quem tiver interesse em participar, por favor, me escreva, tá? Para a gente tentar se organizar. Nós vamos incluir os Zazen das 19, então quem não puder, não se preocupa que vai haver os Zazen às 19 de qualquer forma, tá bom? Mas a gente está se organizando para isso, então era legal saber quantas pessoas devem estar com a gente, tá? Nesse dia. Então vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.